Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos debates econômicos mais importantes do Brasil. Afinal, qual é o melhor caminho para o país? Um planejamento fiscal focado no crescimento ou a imposição de regras rígidas de controle de gastos? É a grande discussão: planejamento contra restrição. E para a gente começar a entender essa discussão, essa citação do John Maynard Keynes lá de 1933 é fundamental. A ideia dele era que forçar um equilíbrio no orçamento com cortes e restrições pode, na verdade, acabar sufocando a própria economia que se quer salvar. É um conceito super poderoso que está no centro de todo esse debate. Então, vamos lá. Nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o cenário atual dessa batalha fiscal. Depois, vamos analisar por que as finanças de um governo são tão diferentes das de uma empresa. A partir daí, a gente vai ver por que as regras atuais são tão criticadas e, claro, explorar a alternativa proposta, o planejamento fiscal, detalhando como ele funcionaria na prática. Começando então pela nossa primeira seção, uma batalha fiscal. É importante dizer que isso aqui não é só uma discussão teórica de livro, sabe? Está acontecendo agora, com o Brasil buscando um rumo de recuperação e lidando com novas direções políticas. E o centro de tudo isso é o debate sobre o famoso arcabouço fiscal. A coisa esquentou mesmo em maio de 2023. Foi quando um grupo de economistas e pesquisadores de peso veio a público com um manifesto. E não foi um debate a portas fechadas, não. Foi uma declaração aberta de oposição aos rumos da política fiscal do país. E aqui está o ponto central da crítica deles. O argumento é que o Brasil, depois de anos de crescimento baixo, precisa desesperadamente de investimento público em infraestrutura, saúde, educação. Forçar o governo a gerar superávites, ou seja, a gastar menos do que arrecada, é visto por esse grupo como um erro que travaria a recuperação econômica. Isso nos leva direto para a nossa segunda parte, que vai no coração da questão filosófica: Estado versus empresa. Aqui, a gente explora uma divergência fundamental sobre como um governo deve, ou não, gerenciar o seu dinheiro. Sabe aquela ideia tradicional, que é que os críticos dessa proposta contestam? É a chamada doutrina das finanças saudáveis. A analogia é bem simples: um governo, assim como uma família ou uma empresa, não deveria gastar mais do que ganha. Tem que poupar, evitar dívidas, manter as contas no azul. Parece fazer todo o sentido, né? Mas é aí que os críticos entram, dizendo que essa comparação tem uma falha fundamental. Olha, e essa comparação aqui no slide deixa tudo muito claro. O Estado não existe para dar lucro. A função dele é outra: fornecer bens públicos, como saúde e educação, e estabilizar a economia. Já uma empresa privada, o foco é maximizar o lucro. Os críticos dizem que aplicar a lógica de uma empresa ao Estado é ignorar o propósito dele, o que pode levar a políticas que, no fim, prejudicam a sociedade. E essa lógica nos leva à nossa terceira seção, o fracasso das regras. Aqui vamos olhar de perto as críticas específicas sobre por que regras fiscais, baseadas em limites numéricos, são vistas não só como ineficazes, mas até como prejudiciais. O argumento central é o seguinte: se fixarem metas numéricas arbitrárias como um teto para a relação dívida/PIB, é como dirigir um carro olhando só para o marcador de combustível e esquecendo da estrada. Essas regras não consideram se tem gente desempregada, se as fábricas estão paradas ou se há necessidades sociais urgentes. O foco fica no número e não na realidade da economia. As fontes destacam 4 falhas principais. Primeiro, a rigidez delas, que leva ao desperdício de recursos. Elas também são procíclicas, um termo que significa que elas pioram as crises, forçando cortes de gastos, e não ajudam a evitar exageros nos tempos de bonança. Além disso, elas não têm muita credibilidade porque acabam sendo abandonadas em grandes crises, como a gente viu na pandemia, e por último são politicamente insustentáveis, porque favorecem grupos de interesse com mais poder de pressão. E olha só, essa não é uma crítica isolada vinda só de um grupo. Até o próprio Fundo Monetário Internacional, o FMI, que por muito tempo defendeu regras fiscais, reconheceu em 2018 que esses sistemas ficaram complicados demais e que o cumprimento das regras não melhorou. Isso mostra que a insatisfação com esse modelo é bem ampla. Beleza, então se as regras são vistas como um problema, qual seria a solução?
É aqui que a gente entra na nossa quarta parte, a proposta do planejamento fiscal. Em vez de impor limites, a ideia é usar ferramentas que já existem para planejar o futuro de forma ativa. E essa alternativa tem nome: Regime de Planejamento Fiscal, ou RPF, para facilitar. A troca aqui é de mentalidade, sair da lógica da restrição para entrar na lógica do planejamento, com foco em objetivos sociais e económicos concretos. E o mais interessante é que a base para isso já está na nossa Constituição. O PPA é o Plano de Médio Prazo, a LDO define as prioridades de cada ano e a LOA é o orçamento em si. A proposta é que esses instrumentos passem a ser os protagonistas, em vez de ficarem subordinados a metas financeiras arbitrárias. E com isso, chegamos na nossa última sessão: como o planejamento funciona. Ok, mas como essa proposta sairia do papel? Vamos ver o passo a passo. O processo começaria com o PPA, onde o governo definiria metas claras e objetivas, como, por exemplo, reduzir a taxa de analfabetismo ou aumentar a expectativa de vida. A partir daí, equipes técnicas calculariam os recursos necessários. A LDO e a LOA, então, transformariam essas metas em orçamentos anuais, sempre se adaptando à situação económica. E o que é fundamental, haveria um acompanhamento constante do progresso, com relatórios anuais do Ministério da Fazenda. Tá, mas sem os limites de gastos, como a gente cobra o governo? A resposta, segundo essa proposta, está na transparência e na participação popular. A cobrança viria por meio de relatórios públicos detalhados e da participação da sociedade em audiências e conselhos, forçando o governo a justificar suas decisões com base nos resultados sociais e não só no cumprimento de metas fiscais. E assim a gente fecha essa análise. A questão que fica no ar é profunda. Afinal, qual é o melhor caminho para o desenvolvimento? É impor restrições ao Estado, tratando-o como se fosse uma empresa, ou usar o planejamento para alcançar metas sociais? Esse é o debate central que vai continuar moldando o futuro do país.